Termina hoje o prazo para que estados e municípios encaminhem ao governo federal documentação para ter acesso aos recursos da Lei Paulo Gustavo, voltada para incentivar projetos culturais. João Pessoa já tem em conta quase 7 milhões de reais. No estado, 10 cidades, pelo menos, ainda não apresentaram planos de ações. São 3,8 bilhões de reais em recursos disponíveis para o setor da cultura em todo o país. O prazo para que os municípios cadastrem no plano de ação junto ao Ministério da Cultura acaba nesta terça-feira. Os gestores que não cumprirem esse requisito não estão aptos para receber os valores. A Lei Paulo Gustavo é uma lei que passou por um longo processo de aprovação. Ela é oriunda de um fundo do cinema, do audiovisual nacional. Tem para o Brasil todo mais de 3 bilhões de reais. João Pessoa recebeu, dentro dessa lei, 6.955.000. Cada município recebe de acordo com a sua potencialidade de habitação, de tudo mais, da densidade demográfica, né? E nós temos esse recurso. É uma lei que ainda tem um apelo emergencial, ainda por conta da pandemia da Covid-19. Na verdade, a Lei Paulo Gustavo já era para ter chegado aos municípios há cerca de 2 anos atrás, e somente agora, com o governo Lula, é que ela foi regulamentada, e o Ministério da Cultura, recém-criado, começou a fazer o processo de liberação dos recursos para os municípios. Vai ser importante para a cultura aqui em João Pessoa? A Lei Paulo Gustavo talvez seja a grande ferramenta que a gente tem nesses próximos 2 anos para estimular e incentivar a produção cultural da cidade. Porque vai acontecer da seguinte maneira: nós vamos abrir os editais, os artistas, os seus coletivos, as suas organizações se inscrevem nesses editais, passam por um processo de seleção este ano de 2023. A gente paga o recurso e eles começam a desenvolver em 2024 o seu projeto cultural. João Pessoa foi uma das primeiras capitais que efetuou o cadastro. O setor da cultura vai receber um investimento de quase 7 milhões de reais provenientes da Lei Paulo Gustavo. Logo no início, quando o governo federal liberou o sistema para que os municípios escrevessem os seus planos de ação, João Pessoa, no segundo dia, já escreveu o seu plano de ação. Logo depois foi imediatamente aprovado e nós já recebemos, inclusive, os recursos da Lei Paulo Gustavo, que foi um recurso muito importante, determinado pelo governo Lula, pela ministra da Cultura, Margarete Menezes. E hoje, João Pessoa já conta em sua conta, uma conta específica que nós criamos para a Lei Paulo Gustavo, 6.955.000 reais, que nós estamos destinados a aplicar nas atividades culturais da cidade por meio de editais. Nós estamos liberando para os conselheiros do Conselho Municipal de Cultura as minutas dos editais. E aí a gente tem uma reunião marcada para o dia 20 de julho, e nesta reunião os conselheiros vão fazer suas ponderações, possíveis correções dos editais, para na sequência a gente submeter à Procuradoria-Geral do município e tornar público para que todos os artistas, as comunidades de artistas, os coletivos, as associações, os produtores, as produtoras e os profissionais de cultura possam inscrever e disputar esse recurso, sendo que 4 milhões serão destinados à área de cinema e 2 milhões serão destinados a múltiplas linguagens, que a gente chama, né? Literatura, cinema, literatura, artes plásticas, culturas populares, todas as culturas tradicionais, as culturas de origem afro-brasileira, enfim, o conjunto de artistas que não estão diretamente ligados à área do audiovisual e do cinema de João Pessoa. A Paraíba já recebeu mais de 48 milhões de reais da lei, que serão empregados em 12 regionais culturais para que os recursos sejam investidos de maneira descentralizada. A Secretaria de Cultura do Estado, inclusive, está promovendo o projeto Secult itinerante para elaborar estratégias em conjunto para a destinação dos recursos. É uma ação da Secretaria de Cultura, do Governo do Estado da Paraíba, que vai circular por todo o estado divulgando a Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo, é importante dizer, traz 90 milhões de reais aproximadamente para o estado da Paraíba.
sendo uma parte destinada também às prefeituras municipais. De modo que nessas atividades nós tanto falamos para os artistas, falamos da importância da lei e da importância deles se prepararem para participar dos nossos editais, quanto falamos também para os prefeitos, para as prefeitas, enfim, gestores municipais de cultura que eventualmente ainda não tenham feito a adesão a essa legislação. Na Paraíba, cerca de 10 municípios ainda faltam apresentar seus planos de ações e a gente reforça a importância de fazer chegar até a prefeitura esse recurso e naturalmente beneficiar os artistas, os empreendedores culturais que desde a pandemia sentem os efeitos e que precisam também desse olhar mais atento. A ação termina com um seminário no Espaço Cultural em João Pessoa no próximo dia 18. E daqui a gente segue passando ainda por Monteiro nesta terça-feira, quarta-feira em Campina Grande, quinta em Cuité e na sexta-feira a gente termina esse segundo momento na cidade de Guarabira. E na semana seguinte, subsequente, retomamos em Itabaiana no dia 17 e no dia 18 de julho em João Pessoa, com um grande seminário no Espaço Cultural, que além da pauta da Lei Paulo Gustavo, vai discutir também junto com o Ministério da Cultura a Lei Rouanet, como os artistas e os empresários paraibanos podem participar do Programa Nacional de Incentivo à Cultura e também vamos apresentar o programa ICMS Cultural, que é um programa estadual que trabalha também a participação da iniciativa privada no fomento, no incentivo à produção cultural paraibana.